a opinião do Dr. Gleidson foi exatamente a sua opinião ontem, que você disse que prefere o jornalista emitindo opinião do que tendo que se calar diante de algumas arbitrariedades que estão acontecendo por aí. Então, ele diz o que ele quiser, né? E aí os ouvintes, os telespectadores, os seus leitores interpretam da forma que quiserem, né? Então, isso é democracia, isso é liberdade de expressão. Total, e ele apenas expressou um desejo dele. Em momento nenhum ele citou a população para matar o presidente. Para matá-lo. Nada dele, apenas ele tem uma vontade, ele tem um desejo. Aí, isso aí, você pode... moralmente, de forma inclusive também religiosa, é repugnante o posicionamento dele. Mas é o posicionamento dele, é uma vontade que ele tem, é um desejo. Eu acho certíssimo ele expressar a opinião dele. Ele é um jornalista conceituado, ele escreveu toda uma carreira e ele chegou a um ponto que ele se acha do direito. E o país é tão democrático, é tão aberto e é tão livre que ele, no maior jornal do país, ele deseja a morte do presidente. Tá errado, mas eu acho que eu não vejo... Tá errado do ponto de vista ético e moral. Ético e moral, só. Criminal, não. E aí o ministro da Justiça erra e erra muito. Erra ao invocar a Lei de Segurança Nacional. Demais. Que é outra aberração. Outra aberração. Tem uma coisa, o ministro da Justiça, ele sabe que não há crime. O que ele está fazendo é uma coisa política. Um mise-en-scène. É criar um fato para poder contrapor a polêmica, né? Poder ter um contraponto. Ele sabe exatamente que ali não se enquadra na Lei de Segurança, como também não se enquadra na Lei de Segurança aqueles blogueiros lá que escreveram lá as coisas sobre aqueles que atearam os fogos se enquadram. Aqueles que escreveram não se enquadram. Não há crime por opinião no Brasil. Você pode até ser... Não, você não pode até cometer se você opinar de uma forma de acusando a pessoa. Ou mesmo difamar, injuriar ou incitar a população a matar um presidente da República ou mesmo uma autoridade. Ou então o ministro do STF. Você não pode. Agora, claro. Se você chamar um ministro do STF de incompetente, é um direito que nós temos. Você pode achar que ele seja... Pode ser que ele seja a pessoa mais competente do mundo. Só pra gente relembrar, qual foi o comentário que o Abraham Weintraub fez naquela reunião com o Bolsonaro acerca dos ministros do STF? Qual foi o comentário? Começar aprendendo esses vagabundos, incluindo esses do Supremo Tribunal Federal. Começando pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, esse tipo de comentário se enquadra também? Nada. Numa Lei de Segurança Nacional? Ele não tem poder nenhum. Justifica a ação do Supremo Tribunal Federal, toda aquela perseguição em cima do Weintraub? Então, em termos políticos, o Supremo pode ir em cima. Porque se achar que o ministro de Estado acha que todos os ministros do Supremo são criminosos, ou tem que ser presos, vagabundos, pronto. Aí é uma coisa. Em termos políticos, sim. Em termos jurídicos, nenhum. É a opinião do ministro. É a opinião do ministro, do cidadão, e todos podem se expressar. Isso que a gente tem que lutar. No caso do Weintraub, não seria nem o vagabundo, né? Que já é muito surreal. Uma reunião assim, você está chamando os outros vagabundos. Mas seria se for para configurar uma coisa, o encorajamento. Tem que começar a aprender todo mundo, incluindo os vagabundos não crime. Esses aí do Supremo Tribunal Federal. O fato, sabe, é que parece que não tá muito longe dessa distensão todinha se resolver. Quando a gente acha que as coisas vão melhorar, aí vem uma coisa e piora, e eu fico me perguntando o que é que se passa na cabeça dele. Mas hoje, o que acontece hoje, sabe o que é? É que o que a gente observa aqui diariamente é que uma linha, hoje em dia, é uma linha muito tênue, o que é ofensivo e o que não é ofensivo. Mas ofensivo é tudo aquilo que você pensa ao contrário. Quando é ofensivo da esquerda, não é tão ofensivo. Quando é ofensivo da direita, ela toma uma proporção muito grande. É o ódio e o ódio. Pelo menos esse é o momento que nós estamos vivendo. Isso pode até mudar amanhã. Eu acho que tem a ver com o poder, Enio. Tem a ver com quem ocupa o poder. Porque, evidentemente, se você está no poder, você vai ter mais visibilidade, você vai ter mais ataque. Porque eu me lembro que na época em que quem estava no poder era o PT, por exemplo, para citar aqui um caso até de liberdade de imprensa,
quando então o presidente Lula tentou expulsar do Brasil o correspondente do The New York Times, porque ele chamou Lula de cachaceiro, eu acho, algo assim. Foi um Deus nos acuda. Se alguém hoje no Brasil da esquerda tentasse expulsar um jornalista, não ia ter a mesma repercussão, porque quem é presidente é uma pessoa da direita. Mas ontem, por exemplo, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, soltou uma nota dizendo que o presidente Bolsonaro tinha cometido um crime, porque deu uma entrevista, ele estava de máscara e, ao sair, ele deu uma ré, engatou uma ré de uns 3 metros e tirou a máscara para mandar uma mensagem para os brasileiros. E a ABI, ela disse que foi um crime que o presidente cometeu contra os jornalistas que estavam lá, como se esse pessoal fosse obrigado a entrevistar o presidente, tinha uma distância, e hoje ela se cala. Todo mundo, eu só vi a imprensa hoje preocupada em dizer que não era crime, e que não é. Mas criticar o discurso deles. Agora, se fosse um outro personagem da direita que tivesse falado, aí era crime. O que me causa mais espécie é o seguinte, é que vamos voltar a falar dessa lei da fake news, que o Congresso está dando a maior celeridade nela para votá-la, que algumas pessoas estão dizendo que não é a lei da fake news, é a lei da verdade, por isso mesmo que eles querem votar o mais rapidamente possível. Até agora, nenhuma associação de imprensa, nenhum órgão de imprensa, nenhum veículo de comunicação se manifestou contra essa aberração jurídica. Nenhum. Se eu tiver errado, Dinardo, você que é uma pessoa que eu não vou divergir de você, porque assim, eu não lembro de ter lido especialmente algo a respeito de tipo editoriais. Mas pelo que eu acompanho no Twitter, eu vejo lá os selinhos azuis, todo batendo nessa lei. Que selinhos azuis são esses? Não, selinhos azuis são as contas verificadas. Né? Batendo na lei? Batendo na lei. Pois eu acho que a imprensa e os selinhos azuis para o ouvinte... As contas verificadas. São as contas verificadas, que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. São pessoas famosas que muitas vezes, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem o perfil dele, mas tem 50 mil perfis com o nome Bolsonaro. Mas você viu a Associação Brasileira de Imprensa? Não. Ou algum órgão de imprensa oficial ou oficioso se manifestar contra essa lei das fake news? Não. O que eu vejo é justamente as reportagens muito simpáticas a essa lei. O que eu vejo, no geral, o posicionamento dessa grande imprensa, que era o monopólio da informação no Brasil antigamente, todo mundo apoiando essa lei. O que é que ocorreu? Com o advento das redes sociais, da internet, dessa comunicação virtual, eles perderam a hegemonia. Você não tem mais que ficar até 8h30 para saber as notícias do Jornal Nacional. Você já pode saber aqui na 96 o que eles vão noticiar, nós vamos noticiar aqui antes e com a liberdade maior de analisar. Aqui um manifesto da ABI sendo contrário ao projeto. ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Brasileira de Imprensa sendo contrário ao projeto, e justamente porque o projeto não contempla, além de ser feito às pressas, vai criando configurações que se propõem a avançar sobre a liberdade de expressão e de imprensa sem combater as fake news.